Jornal da Manhã da nossa Educadora FM 100,7 em Caetité, Bahia. Conforme anunciamos, agora bate-papo com Amado Benevides, ele que foi mais uma vez conduzido para continuar como presidente do Sindicato Servidores Públicos do município de Igaporã. Amado Benevides, que faz parte também da rede sindical da Serra Geral, onde tem uma união de vários sindicatos municipais, inclusive o Sindicerv aqui de Caetité, e também fazendo parte da Central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil, a CESP. E para isso nós estamos aqui com Amado Benevides para falar desse assunto, sobretudo de Igaporã. Bom dia, Amado Benevides. Bom dia, Silvano. Bom dia, Paulão. Bom dia, Márcio. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês novamente. A Rádio Educadora, como eu sempre falo lá com nossos associados, a gente sente esse espírito de acolhimento, e isso é bom porque nem toda emissora de rádio tem essa sensibilidade para com os presentes sindicatos, Silvano e Paulo. Então, assim, infelizmente o fator político, né, interfere muito nessa questão, com a finalidade de ofuscar o nosso brilho, o nosso trabalho. E o que eu tenho aqui, primeiramente, é agradecer a Deus, a vocês aqui por abrir o espaço para a gente, e ao público que nos acompanha, que tanto admira o trabalho de vocês. E a nossa rádio, que continuará sempre à disposição, né, dos sindicatos, de modo geral, quer seja dos servidores públicos, quer seja também de proprietários, de servidores, daqueles trabalhadores rurais, da trabalhadora rural, sindicatos rurais, enfim, também à disposição de patrões, de empresas, enfim, daqueles que estão do outro lado, quando pensa-se num sindicato, ou quando estão do mesmo lado, que há questões sindicais que às vezes todos estão juntos em prol de algo que seja de benefício dos trabalhadores de uma determinada categoria ou de várias categorias. E quando se trata de municipais, inclusive aqui já tivemos a oportunidade de saber, às vezes, determinada situação é de sentar sindicato, prefeito ou prefeita, que seja, para tratar do bem comum daquele município, dos servidores daquele município. Por isso, estamos sempre à disposição das partes. Nosso desejo é de que cada lugar possa ter um bom desenvolvimento das ações que venham trazer um benefício para todos, e nosso como meio de comunicação a serviço das partes. Amado Benevides, você, mais uma vez, sendo conduzido aí para os destinos da presidência do Sindicato de Servidores Públicos do município de Igaporã. É isso, Silvano. Eu queria muito agradecer ao pessoal, aos servidores públicos municipais de Igaporã, pela oportunidade de reconduzir para um terceiro mandato a minha pessoa e a nossa diretoria. Diretoria essa que eu gostaria de fazer uma ressalva, que é um grupo de pessoas, amigos, que verdadeiramente abraçaram ali a responsabilidade de fazer a militância sindical em Igaporã, e graças a isso nós temos o sindicato que eu costumo dizer, nosso slogan é sindicato forte. Forte porque a gente sente a força da representação desses servidores frente ao sindicato, e como eu sempre digo, não é Amado que faz o sindicato acontecer, é o grupo de pessoas. Nós somos lá mais de 300 associados em Igaporã. Então tivemos no último sábado, dia 1º, a recondução, tivemos também, para cumprir as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, a retificação da ata de fundação do sindicato, e também a antecipação do sufrágio eleitoral, por isso que houve a eleição. Foi algo na qual a gente visitou várias comunidades rurais do município de Igaporã, unidades de saúde, de educação, a fim de fazer uma mobilização e trazer o servidor para a entidade sindical. E, surpreendentemente, Silvano, Paulo, a gente teve uma presença importante, uma presença significativa de servidores que vieram a pleitear a retificação da ata de fundação para cumprir as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, também a nossa recondução ao terceiro mandato, para regularizar a nossa situação, e, enfim, conseguir o registro sindical.
E também você integra a rede sindical aqui da Serra Geral e, como dissemos anteriormente, a CESP, que trata da Central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil. Exatamente. Antes de entrar no assunto CESP, eu só queria fazer uma ressalva que no sábado também foram entregues uma quantidade expressiva de extratos previdenciários, Silvano. Extratos esses que nós, infelizmente, em Igaporã, estamos enfrentando uma dificuldade imensa em relação à questão do repasse do trabalho do servidor para o INSS. Não é verdade só de Igaporã, nós tivemos um congresso em Aracaju no início do ano, foi observado que a Bahia, principalmente a Bahia, a grande parte dos municípios, cerca de 90%, enfrenta dificuldades no repasse previdenciário, mas eu assumi esse compromisso com o servidor de Igaporã para resolver a situação. E assim, graças a gente tem uma comunicação boa com o poder público, com o prefeito Neto, tem um bom diálogo e sentei com o pessoal da contabilidade da prefeitura, estamos articulando uma forma de resolver o problema. Eu acredito que logo em breve a gente vai trazer boas novidades aí do servidor público de Igaporã. É o nosso objetivo. Então a gente conversou com o prefeito, deixamos lá a administração fazer o seu dever de casa e nós, sindicato, também estamos fazendo a nossa parte, né? Que é buscar resolver a situação de uma forma equilibrada e conversando com a administração pública. Mas não podemos parar, né, Silvano? Precisamos arrecadar a documentação e é o que a gente está fazendo. E quanto à CESP, que é a Central dos Servidores do Brasil, nos foi convidado, Silvano e Paulo, para a gente poder estar presente em Brasília, né? Então foi Igaporã, foi Riacho Santana, Bom Jesus da Lapa, Dom Basílio, Jânio Quadros, Barra do Choça, vários municípios. Enfim, me perdoe se eu esqueci algum aqui, é porque é tanta cidade. Mas, enfim, a gente foi representar os servidores públicos na segunda marcha contra a PEC 38, que é a PEC da reforma administrativa, que visa, infelizmente, desestabilizar, desmontar a nossa conquista referente ao concurso público, Silvano. O que muito traz preocupação para nós, enquanto servidores estáveis, e para os futuros também que desejam ingressar na carreira pública, um processo de instabilidade na qual os prefeitos vão ter a liberdade de fazer contratações e, assim, manter ali um quadro de funcionários terceirizados. Isso aí compromete a estrutura administrativa de todo o município. Por isso, da importância do sindicato para que esteja ali com um olhar para os servidores públicos, no caso, tratando da zona rural, do campo, os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais, enfim, é a importância de cada um ali fazendo a sua função e, em determinados momentos, sentando com o patrão, sentando com o prefeito, conforme cada município, para dialogar e buscar ali o entendimento e que as partes saiam ganhando. E, para isso, a necessidade também de que os sindicatos estejam por dentro do que tem de novidade, por isso que há necessidade de, às vezes, reunir cada sindicato com sua equipe ou os sindicatos entre si e, muitas vezes, essa situação de Brasília, de buscar também informações, de atualizações, documentação, regularização, para que possa funcionar com um poder de decisão maior e beneficiando os servidores, né, Amado? Eu costumo dizer, Silvano, o sindicato ele é a mãe que abraça o servidor. É um dos lemas que eu carrego comigo, porque a união faz a força. E nós tivemos aí essa questão da Previdência, eu já descobri duas outras situações que eu pude antecipar para o servidor. Eu até faço um alerta também para os servidores de Caeté e região. Vocês que têm dois vínculos, seja município-estado, município-município, verifique aí o seu extrato previdenciário, a sua contribuição do INSS mensal. Ela não pode ultrapassar o teto da Previdência, que é de R$ 951,00 e alguns centavos, que me falhou aqui a memória. E a gente identificou em Igaporã, que não é um problema de Igaporã especificamente, mas é de municípios, um município com o outro, repasses que vão a R$ 1.500, R$ 1.400, ou seja, o servidor está pagando a mais, né? Então esse problema pode ser resolvido com um processo administrativo na Receita Federal do Brasil. Então o servidor ele pode, né, vir a ter aí um depósito mensal de R$300. Isso faz diferença, né, Silvano? Sim, é importante. Eu alerto para os servidores da educação e também servidores da saúde, que têm vínculos em municípios diferentes ou entidades
públicas diferentes, município-estado, como eu falei, ou município-município. Outra questão importante que a gente descobriu também com a questão previdenciária é que contratos, muitas vezes os contratos não têm averbação no tempo de serviço, né? Ou o próprio concursado, quando ele é contrato, não tem averbação. A gente percebeu que a ficha previdenciária está zerada. Então vocês podem estar buscando isso. Procure seu sindicato. Xavier aqui está muito bem orientado em Caeté. Nós temos GR em Brumado, temos Reginaldo em Riacho Santana. Ou seja, a rede sindical foi um momento importante, Silvano, de onde nasceu toda essa, vamos dizer assim, frutificação de conquistas, que é a chegada da CESP, porque a gente conseguiu articular os sindicatos dialogam entre si. Em Brasília, nós somos recebidos pelas assessorias de Kim Kataguiri, que é o deputado federal, né? Nicolas Ferreira, Paulo Magalhães, Daniel Almeida, ou seja, deputados que têm representação importante no Congresso e que conversaram com a gente pessoalmente e nos deram, vamos dizer assim, um retorno plausível para as nossas reivindicações. Então, o sindicalismo é isso, é chegar junto ao prefeito, é dialogar, é junto ao deputado federal e jamais querer ir para a linha de enfrentamento. O diálogo, a gente acredita, pelo menos é a linha de raciocínio aqui do Sindicato de Igaporã, e dos sindicatos que a gente tem conveniados também, de que o diálogo é a melhor maneira da gente buscar sanar essa problemática, que é sempre essa questão do embate entre empregado e empregador, né? É democracia, a gente sempre vai buscar esse caminho que é o melhor para todos. E por isso da importância do bate-papo aqui com a Mari Benevides para chamar a atenção para essa situação de empregado, dos colaboradores aí com o patrão, chamado empregado e patrão, essa relação deve ser da melhor maneira possível. É evidente que cada um defendendo o seu lado, mas momentos que há necessidade de ter conhecimento para saber como lidar com isso. É exemplo que você colocou aí as pessoas que têm dois vínculos e muitas vezes não estão atentas, essas pessoas, com referência ao que está sendo descontado, como se diz, a questão do INSS, dos impostos, da parte, sobretudo, do INSS, e que precisa ter esse conhecimento, e por isso que é importante conversar com o presidente do sindicato do seu município para ter aquilo que é, de fato, importante, a informação necessária, para que não tenha prejuízo, como você disse, R$300 que tira a mais ali da conta de um trabalhador já vai fazer a falta, isso. Vai fazer a diferença. Silvano, é muito importante porque eu pedi a alguns servidores, inclusive aqui de Caeté, os contra-cheques, peguei desses servidores que também trabalham em Igaporã, eu fiz um levantamento dos valores, como eu lhe disse, tem servidores que pagam mensalmente R$300 a mais, 400, um servidor descobriu R$600, ou seja, ele poderia estar pegando esse dinheiro e fazer um investimento na família, nele mesmo, alguma coisa assim do tipo. Ou seja, ele não sabe, as pessoas não têm ciência. Então, eu volto a alertar, é R$951 o desconto mensal do INSS, é o teto da Previdência, seja de quantos vínculos você tiver, 40 ou 60 horas. Então, fiquem atentos, é importante, né? É um trabalho social que a gente presta, e principalmente também você que já teve contrato, ou é contrato, você tem direito de ser ingressado na Previdência, no sistema colaborativo que aí existe, né? Nesse caso, é um desconto por pessoa. Por pessoa, Silvano. Se ele tiver um vínculo, isso. O teto é esse, 2, 3 vínculos. Então, é essa soma desses descontos. A soma dos descontos. E você não procura o município para resolver o problema. É importante ressaltar. Você vai procurar a Receita Federal por meio do seu sindicato. O advogado do sindicato vai representar o servidor e vai buscar resolver o problema de forma administrativa, não é judicial, o que é bem rápido, Silvano, né? E presta aí essa colaboração aí para o servidor. Por isso, o bate-papo aqui é importante com a Mari Benevides, ele que é presidente reeleito do Sindicato de Servidores Municipais de Igaporã, trazendo aqui as informações sobre a reeleição. Isso, e mais do que isso, informações importantes para todos nós, do Caeté e toda a nossa região. A Mari que faz parte aí, junto com os presidentes sindicatos dos servidores municipais aqui da nossa região, formando a rede sindical da Serra Geral e também da Central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil, CESP. A Mari Benevides,
algo mais que você queira também compartilhar com os nossos ouvintes, fica à disposição. Certinho. Eu só queria ressaltar a questão que Igaporã hoje, Riacho Santana, Dom Basílio, Tanque Novo, nós ocupamos, e Presidente Jânio Quadros, ocupamos a cadeira na CESP. Né? Nós somos membros diretores da CESP Brasil. Isso não é pouca coisa não, né? Municípios do interior, do sertão. Então a gente tem aí uma representação importante. E para finalizar o nosso bate-papo, o que mais me motivou vir aqui hoje pela manhã cedão, conversei até com o Silvano, uma pessoa maravilhosa que sempre nos atende com muita satisfação, porque, Silvano, teve servidores que saíram de regiões distantes do município de Igaporã para ir votar, né, para entregar o CNIS, para fazer o acerto previdenciário. Ou seja, tem um respeito pelo nosso trabalho lá em Igaporã. Andar 40 quilômetros não é mole não, né? Numa seca dessa, num sol quente desse. Outros servidores se deslocaram de outros municípios, fizeram caravanas, né, de servidores para ir ao sindicato, eleger o seu representante, entregar o seu documento previdenciário. Então o servidor público de Igaporã está de parabéns. O servidor público de Igaporã é a referência na região quando se diz respeito a buscar direitos, né, junto ao poder público municipal. E também quero, não é puxando o saco, mas dizer também reconhecidamente o trabalho que a gente tem feito junto com a administração, que tem nos acolhido, né, tem dialogado com o sindicato, porque já tivemos períodos nebulosos em Igaporã, que não foram fáceis, mas não está bom ainda, mas está quase bom. Então a gente está dialogando e vamos tentar resolver a questão previdenciária. Eu acredito muito que o meu diálogo com o prefeito Neto continue nesse sentido, nesse alinhamento, e vamos aguardar o que vem aí pela frente. Mas é só agradecer a você, a Paulão também pela acolhida, ao pessoal da Educadora FM, a você, ouvinte da Rádio Educadora, porque sempre quando eu venho aqui, alguém fala, Amado, deixa eu vir lá, gosto muito do programa de Silvano e de Paulão. Então é isso. Um forte abraço a todos e que Deus sempre nos abençoe. Portanto, tivemos a participação de Amado Benevides, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Igaporã.